Esse aqui é o Adilson Júnior, vereador aqui de Santos, seja muito bem-vindo, está aqui no nosso telejornal, já que eu sou Té Santos. Então, vamos seguir então falando sobre a nossa cidade. Tudo bem, vereador? Como vai? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Eleitoral. Tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Perfeito. Vamos dar até um gancho aí nessa matéria que a gente está, essa nota que a gente está apresentando aí durante o jornal. Essa medida, então, para os comerciantes, né, para todo mundo que trabalha lá na praia, vai ter uma reunião, né, e a discussão está em alta aí, o pessoal querendo ficar até um pouquinho mais tarde, mas também tem gente que reclama, porque o pessoal acaba às vezes abusando um pouquinho na praia, fica até altas horas da madrugada. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que primeiro a gente tem que entender, né, que Santos é uma cidade turística, né? Certo. E de novo a nossa queima de fogos vai ser aí a maior queima de fogos que se tem no país, né, comparado aí a grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Para tanto atrai bastante turista, né? E a oportunidade também com que o nosso ambulante, né, ele possa também ter uma possibilidade de ganho, gerar também empregos, né? E é um pleito antigo. Nós paralisamos isso por algum período, né, principalmente nos últimos anos, né, ou seja, até bastante por ouvir a Polícia Militar, mas nesse ano deve ser diferente, né? Também o prefeito Rogério conversando com os agentes de segurança, né, isso de uma forma bastante articulada para prover a segurança às pessoas que vão acompanhar o Réveillon da praia e considerando aí, garantindo a questão do emprego e o aumento de vendas dos nossos ambulantes, pensa que já vai ser possível, né, essa ampliação do horário, seja para que eles possam também fazer parte da festa e as pessoas terem também essa possibilidade, né, ou seja, de acompanhar ali o Réveillon para quem gosta, com a sua família, junto com os ambulantes vendendo seus produtos, seus serviços, mas claro, tudo isso sempre pautado pela garantia de segurança da nossa população. Maravilha. Agora vamos falar do trabalho do senhor lá no Parlamento, aqui na Câmara de Santos. O senhor tem um projeto de lei que propõe a inclusão do símbolo mundial do autismo nos assentos preferenciais no transporte público aqui de Santos. Como é que surgiu a ideia para esse projeto? De uma ideia que nós implantamos, né, um projeto de lei que hoje é uma realidade, porque sempre me incomodou que a questão da preferência, quando ela é segregada, ou seja, você deve recordar que quando a gente tinha os ônibus, que tinha ali só 4 lugares reservados para a questão da preferência, para mulher idosa, para pessoa obesa, né, isso sempre incomodou e a gente fez um projeto de lei pioneiro no Estado, né, que possibilita hoje com que todos os assentos sejam preferenciais, ou seja, não mais os segregando. E a gente também é autor do projeto de lei que cria na fila preferencial das lojas, né, da relação de consumo, também na preferência você vê lá que tem o símbolo do autismo. Aliado a esses nossos 2 projetos, também de nossa autoria, resolvemos então ampliar, né, considerando que a gente precisa cada vez mais popularizar, né, humanizar essa questão, principalmente das crianças com TEA, né? Nós inserimos também, então, agora na preferência dos ônibus, dos assentos, também para as pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, para que isso também seja inserido. Isso aí é importante, isso é uma divulgação, inclusive é conscientização para a população, né, vereador? Eu acho que sim, é uma conscientização e mais do que qualquer outra coisa, é um projeto de humanidade, né? A gente provê a humanização e a divulgação, até porque o TEA, né, diferente às vezes de outras características, como por exemplo a síndrome de Down, que você consegue identificar pela característica física, né, o TEA você não tem essa identificação. Por isso que, somado às outras políticas públicas do Colar do Girassol, entre outras, a gente implementou também a preferência, né, nos coletivos e no transporte público, também para as pessoas que estão inseridas no TEA, nesse rol, né? Já que estamos falando sobre transporte público, eu queria falar a respeito da integração dos ônibus municipais com o VLT aqui em Santos. Eu queria saber os desafios que foram enfrentados para tornar essa antiga demanda uma realidade aqui na cidade. Verdade, eu acho que quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente precisa entender que para prover a mobilidade, a gente precisa prover o acesso à mobilidade. Certo. E a gente tem aqui o avanço de vários modais na cidade, né? A gente hoje tem o transporte coletivo comum, que é o ônibus. A gente tem hoje o VLT, já implantado uma segunda fase do VLT, que até ano que vem deve estar, pelo menos, não ainda o trem, né? Mas
a obra do VLT conclusa, ou seja, uma ampliação do VLT, um outro modal. A gente tem as bikes, que hoje serve também como um transporte público. E nas outras cidades, nós temos, por exemplo, a travessia do Guarujá pelas barquinhas, pela balsa. Ou seja, tudo isso integrando a mobilidade urbana, né? E esse conceito só acontece, eu sempre acreditei isso, quando você dá facilidade. E lutei sempre por uma questão que popularmente ficou conhecida como bilhete único. Ou seja, a pessoa com um único cartão consegue acessar vários desses modais e quem sabe nem pagar mais pelos outros modais. E a gente conseguiu avançar isso em Santos. Já é uma realidade, né? 37 ônibus da linha municipal, você ingressa no ônibus pagando os R$ 5,25 e descendo desse ônibus, uma parada próxima ali do VLT, ingressando no VLT, você não paga nada mais por Legal, isso. Né? Isso é prover o acesso. Né? Isso já é um grande caminho para essa integração. Até o final do ano, essa integração também avançará, por exemplo, para as vans que cobrem os nossos morros, né? E vice-versa também. Ou seja, a pessoa que vem do VLT e depois precisa descer e pegar um ônibus, hoje não precisa pagar mais uma segunda tarifa cheia. Ela só faz um complemento, ali se for o inverso, né, VLT para ônibus, e acessa o ônibus em qualquer lugar e tem essa disposição. Esse acho que é o início, né? Precisamos avançar, mas é um grande início daquilo que a gente vem falando há muitos anos, como você falou, de uma integração desses modais. Vereador, agora tem projetos para melhorar a infraestrutura do transporte público aqui na cidade? Por exemplo, corredores exclusivos para ônibus. Existe um projeto para isso? Vocês têm ideia lá no parlamento para respeito disso, para colocar em execução, para que o prefeito coloque em prática? Já existe, né? Na verdade, Santos você vê principalmente alguns corredores, claro, nem tanto, mas falar da Avenida Ana Costa, da Avenida Martins Fontes, aquela que sai da Nossa Senhora de Fátima e acessa, você já tem um corredor ali exclusivo, ele de uma forma parcial, ou seja, no horário de pico de ida e no horário de pico de volta, você já tem esse corredor. Claro que o parlamento, ele produz as ideias, né? Isso é uma prerrogativa do prefeito, através ali da CET. O grande desafio da nossa cidade é que nós temos poucos leitos carroçáveis, né? Então, se você pegar nossas avenidas, por exemplo, agora a nossa João Pessoa, depois da integração com o VLT, vai diminuir um pouco o leito carroçável. Ou seja, você pega na costa, né? Nós temos 3 faixas, né? Entre elas a do ônibus. Se você segrega isso, talvez o que pudesse ser bom, isso estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego, né? Não são meus, pode se tornar ainda pior. Ou seja, se você dá uma exclusividade num único trecho de uma forma integral, né? Quer dizer que você vai sufocar, de repente, as outras faixas. Talvez ainda não é esse caminho. Eu acho que o caminho certo que está sendo adotado e tem surtido efeitos é na parcialidade, né? Você, nas horas de pico, mantém uma faixa de rolagem exclusiva para os ônibus e na volta da mesma forma. Vereador, nosso tempo é curto, jornal ao vivo. Quero agradecer demais a sua participação no Jornal Litoral. Muito obrigado. Pela voz de Adilson Júnior. Adilson Júnior, que era locutor nas rádios aqui de Santos, né, Adilson? É isso aí. Perfeito. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui prestando contas do nosso mandato. Estamos sempre à disposição. Muito Perfeito, obrigado.